grande encontro do Episcopado Brasileiro está chegando na reta final. Hoje é o 8º dia da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As sessões da manhã foram dedicadas a informes dos organismos da Igreja e também de algumas comissões. Para sabermos os outros destaques desse dia, vamos até lá com o nosso time que está acompanhando tudo. Muito boa tarde, Eduardo, Camila e Rafaela. Boa tarde para você, Lê, para todo mundo que está acompanhando o TJ Aparecida. Hoje de manhã, um dos destaques, inclusive um momento muito esperado nesta Assembleia Geral da CNBB, foi a apresentação de 4 mensagens pelos cardeais brasileiros presentes aqui nesse encontro em Aparecida. Entre elas, a mensagem ao povo brasileiro e a mensagem ao Papa Francisco, que a gente detalha daqui a pouquinho. Agora eu vou com a minha amiga, Camila Moraes. Boa tarde, Camila. Oi, Eduardo, boa tarde a você, a todos que estão aqui acompanhando o TJ Aparecida. A Assembleia da CNBB é um momento de comunhão entre o episcopado. Aqui também os bispos podem partilhar as suas realidades. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o presidente da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, falando um pouco do trabalho da comissão. Quem está conosco também, Rafaela Lourenço, boa tarde. Boa tarde, Camila, a todos que nos acompanham aqui no TJ Aparecida. Bom, nesta quarta-feira a gente aborda os desafios e também as ações da Igreja no Brasil com um foco na família. Então, daqui a pouquinho eu volto com uma entrevista com o padre Rodolfo Pinho, ele que é assessor da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB. Letícia? Muito obrigada. E a gente começa então com o Eduardo Miranda, que vai falar para a gente sobre o anúncio dessas mensagens ao povo brasileiro, ao povo católico, ao Papa e também ao dicastério para o Papa, para os bispos. Não é isso, Du? É isso aí, Lê. Boa tarde para você novamente, para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa programação, nessa cobertura toda especial da 61ª Assembleia Geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Começa logo cedinho, né? Antes da Santa Missa, que hoje, nesse 8º dia, foi dedicada aos bispos eméritos, presidida pelo Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Hoje são 168 bispos eméritos da Igreja aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou voltar com os detalhes destas 4 mensagens que foram apresentadas na coletiva de imprensa hoje de manhã aqui no Centro de Eventos. Antes, eu vou com a minha amiga Camila Moraes novamente participando desse giro de notícias da Assembleia Geral da CNBB nessa cobertura toda especial da Rede Aparecida de Comunicação. Camila, com você. Oi, Eduardo, novamente. Boa tarde novamente a todos. É muito bom a gente chegar aqui quase nessa reta final da Assembleia da CNBB, partilhando tantas realidades de norte a sul, o trabalho de tantas comissões e a riqueza da Igreja Católica. Hoje nós estamos recebendo aqui Dom José Ionilton, ele que é da prelazia de Itacoatiara, lá no Amazonas, presidente da Comissão Pastoral da Terra, vai conversar conosco ao vivo. Dom Ionilton, muito obrigada por nos atender aqui no TJ Aparecida. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a CPT. A gente sempre, todos os anos, aguarda o relatório da CPT que traz a realidade da violência no campo, o trabalho que é feito pela CPT. E aqui na Assembleia vocês podem partilhar também, né? Uma boa tarde. Boa tarde, né, quem nos acompanha, né, nessa querida TV Aparecida. E agradecer já pelo espaço que vocês estão dando para que a gente possa falar dessa comissão pastoral da terra, que nasceu assim, de uma assembleia da CNBB lá em 1975, quando a CNBB, preocupada com a realidade do trabalhador do campo, né, especialmente da Amazônia, convocaram, né, a CNBB chamou bispos dali da região para pensar numa pastoral para ficar mais próximo do camponês. E assim, em 75, em uma assembleia exclusivamente para isso, nasceu a CPT. E ela nasceu para ser justamente um apoio, né, ao trabalhador do campo, para que ele permanecesse no campo, né, evitasse ser vítima, né, de qualquer tentativa de expulsão, de despejo. E a partir dali ela foi se fortalecendo, a nossa pastoral foi crescendo e saiu da Amazônia e hoje, graças a Deus, está em todos os regionais do Brasil,
com os nossos grupos de base, que são o que é o mais importante, é lá em cada município, cada paróquia, em cada diocese, lá então, tinha um grupo de base da CPT, dos voluntários e também dos agentes contratados. Depois se articula nos regionais e a nível nacional aqui em Goiânia, a nossa sede, onde a gente procura acompanhar tudo que está acontecendo, né? Aqui na realidade do campo. Mas aí, da realidade do camponês, entrou demais adiante a questão da água, a questão, né, da floresta, e onde não tem a presença do CIMI, a CPT ajuda junto do povo indígena, né, para também estar perto deles, e onde não tem ainda a pastoral dos pescadores, nós chegamos para estar perto das pessoas que são ameaçadas, aí, os pescadores, na sua luta diária, né, de sobrevivência através da pesca artesanal. Portanto, faremos 50 anos o ano que vem. Já fica aqui um convite, você que nos acompanha em todo o Brasil, para estar acompanhando aí uma programação que vai ser feita a partir de junho desse ano, né? Nós nascemos no dia 22 de junho de 75. Em 22 de junho desse ano estaremos fazendo um evento lá em Goiânia, né, para marcar o início de um ano de celebrações que a gente quer fazer em todo o Brasil, para em julho do ano que vem a gente encerrar as comemorações com um congresso da CPT que acontece a cada 4, 5 anos. Vai ser em São Luís do Maranhão, e já convido aí o pessoal do Nordeste, especialmente aí de São Luís, do Maranhão, melhor dizendo, para estar com a gente acompanhando e vivendo também esse congresso da CPT. E agora, terminando a assembleia aqui da CNBB, começa em Lusiânia, em Goiás, a nossa assembleia anual da CPT. É uma assembleia eletiva. Vamos estar elegendo a diretoria e a equipe de coordenação nacional, e gostaria também que vocês nos acompanhassem, seja com a oração ou também nos mandando aí, mesmo à distância, uma mensagem de incentivo para quem atua nessa área tão melindrosa. E você falava do relatório anual, né, da violência no campo, que é uma das atividades que nós fazemos como CPT. Um centro de documentação que nós temos, uma equipe muito boa que acompanha durante o ano todo toda a violência que vai acontecendo na questão da terra, das águas, né? Também do trabalho escravo. E está sendo lançado na próxima segunda-feira, dia 22 de abril, 9 horas da manhã, lá na sede da CNBB em Brasília. E aí... Apesar de ser lançado só na segunda-feira, tem algum dado que o senhor poderia nos passar aqui ao vivo desse relatório que é tão aguardado? Os dados mesmo a gente não pode ainda adiantar, porque sempre se faz um lançamento e deixa para publicizar esses dados a nível mesmo assim geral. Mas posso dizer que, infelizmente, a violência no campo cresceu no ano de 2023. Diminuíram as mortes, graças a Deus, mas a violência ainda cresceu, né? E esses dados a gente vai poder acompanhar. Acho que vocês deverão estar com a gente lá, se vocês sempre estiveram, e vamos perceber que tem ainda uma necessidade grande, né? Isso porque nós ainda vivemos o reflexo, né, de uma desestruturação que o nosso país viveu, de todos aqueles organismos que acompanham, né, essas questões agrárias, né? A FUNAI, no nosso caso lá, principalmente os povos indígenas, foi totalmente desarticulado, o IBAMA foi totalmente desarticulado, o ICMBio foi totalmente desarticulado. Então, nós estamos ainda aí no Brasil em fase de retomada desses organismos que são importantes, que é a nível de governo, né, que possa existir, porque o nosso povo fica totalmente assim à mercê de proteção, e a CPT é quem ainda procura ser uma voz na defesa desse nosso povo que constantemente sofre ameaças pelas diversas forças de grandes interesses econômicos, né? Que esse é o grande problema, assim, expulsar o pequeno trabalhador para ali implantar o sistema de agricultura única, seja com a soja, com o milho, com o dendê, né? E aí vem a exploração da mineração, o petróleo e gás, uma série de problemas que o nosso pequeno agricultor, quem vive lá na terra dele, procurando sobreviver a partir da sua realidade, acaba sofrendo e muitas vezes perde essa terra, se não tiver uma voz que entre em defesa, em apoio e fazer companhia junto deles.
Dom Ionilton, a gente quer agradecer muito a disponibilidade em atender a TV Aparecida e compartilhando essa realidade do trabalho da CPT e essa preocupação com a questão da terra em todo o nosso país. Muito obrigada. Poderia dizer que hoje é um dia também muito importante para essa reportagem sobre a CPT, porque é o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, né? Porque nós lembramos hoje também os mortos, né? Lá no Pará, né? Foram 19 trabalhadores, né, que foram ali assassinados em 1996 e a gente faz memória disso e foi instituído, né, em 2002 esse Dia Nacional em Defesa da Reforma Agrária. E a CPT, dentro dos seus objetivos, também trabalha em todo o Brasil para que a reforma agrária avance, porque se temos uma maneira de manter o trabalhador do campo no campo e de aumentar a produção de alimentos de qualidade, é fazer com que a reforma agrária avance em nosso país. Muito obrigada, Dom Ionilton, então, da Prelazia de Itacoatiara, lá no Amazonas, e presidente da Comissão Pastoral da Terra. Segunda-feira, com certeza, vamos repercutir todos os dados do relatório, que é produzido com muito cuidado e com muita responsabilidade pela Comissão Pastoral da Terra. Como eu dizia no começo da minha entrada, a Assembleia é um momento de partilha de tantas comissões, de tantos trabalhos que são realizados pela Igreja no Brasil, diante da realidade eclesial, social. Por isso, agora a gente conversa com a Rafaela Lourenço, que vai trazer mais uma partilha do trabalho de mais uma comissão. Não é isso, Rafaela? Boa tarde. Exatamente, Camila. Boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando, né? Tantas partilhas e tantas realidades, não é verdade? E agora a gente conversa, então, com o padre Rodolfo Pinho, ele que é assessor da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB, para falarmos justamente sobre família. Esses que são os maiores bens, não é, padre, para a gente? Claro, a vida, a família, com muita fé sempre. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos acompanham também neste momento. Vida e família, essencial para todos nós. Com certeza. E bom, padre, neste ano já foi realizada, então, a reunião da Comissão Nacional, também o encontro, né, com os movimentos e agora a participação aqui na 61ª Assembleia Geral da CNBB. Quais pontos, né, a comissão tem colocado, tem discutido em relação à preocupação da igreja com a vida, com a família? Exatamente. No início deste ano já aconteceu o encontro com os movimentos. É um momento de comunhão para trabalharmos o pensamento da igreja, né? Com todos os movimentos que trabalham com família. Já fizemos essa reunião e agora na Assembleia estamos em preparação das novas diretrizes que serão aprovadas em 2025 para a Igreja do Brasil. E a Comissão Episcopal, Vida e Família, claro, dentro dessa caminhada da igreja, precisa também estar por dentro de toda essa engrenagem da nossa igreja, das diretrizes da ação evangelizadora. E uma grande preocupação da Comissão Vida e Família hoje seria a baixa taxa de natalidade e alguns outros desafios que as famílias enfrentam no nosso mundo atual. Mas uma grande preocupação nossa é essa, porque essa baixa taxa de natalidade e tantos outros desafios sociais que as famílias também vivem, que estão dentro de nossas preocupações, e as diretrizes da ação evangelizadora nos norteiam a encontrar uma luz, encontrar um caminho para trabalharmos pastoralmente com essas situações. Exatamente, este é o gancho até mesmo para a minha pergunta, né, em relação às diretrizes, né, que serão atualizadas, porque são temas também, os prioritários, sempre interligados, né, como que isso também afeta no trabalho de evangelização, de conscientização junto às famílias, quanto à vida e à própria família também. Exatamente, a comissão faz parte dessa comunhão da igreja. Todas as comissões, e a Comissão Vida e Família, obviamente. Então, essa comunhão da igreja nos permite, através das diretrizes, ter uma linha de pensamento, uma linha de caminhada pastoral. Agora, depois das diretrizes aprovadas, a Comissão Episcopal Vida e Família vai trabalhar dentro da comissão, com todas as famílias do Brasil, esses desafios e as luzes que nós vamos encontrar. O que fazer com as famílias, como fazer com as situações mais difíceis que as famílias estão vivendo hoje. Então, a comissão, dentro dessa engrenagem, ela precisa caminhar com as diretrizes. As diretrizes norteiam toda a caminhada do povo de Deus da igreja no Brasil. Então, nós não podemos ficar de fora. A pastoral familiar, ela deve caminhar dentro também dessas diretrizes, iluminados pela Mores Letícia e por todos os documentos do magistério da igreja. Como aplicar tudo isso hoje nesses tempos. E Padre Rodolfo, o Papa Francisco nos fala que a família é o primeiro lugar que a gente aprende a lidar com as diferenças, né? É a base, então, justamente também com o tema da campanha da fraternidade deste ano, que é a amizade social.
Exatamente, é a base, família é a base. É dentro de casa que nós fazemos as primeiras experiências. A primeira vez que choramos, por exemplo, enfrentamos o luto, alegrias, angústias, é dentro de casa, é dentro da família. A família é um grande celeiro de vocações, um grande celeiro de todos os valores que nós temos. Do 0 aos 6 anos de idade é quando nós formamos a nossa base de ser humano, o que seremos depois, mais adiante, na nossa fase adulta. Então, a família é essencial. Por isso, nós precisamos defender a família e a vida. A vida, principalmente, da concepção até a sua morte natural. Jovens, crianças, nossos idosos, todos devem ser promovidos, defendidos e promover sempre esta vida. Então, caminhando com a Pastoral Familiar e a Comissão Episcopal Vida e Família da CNBB, nós queremos que as famílias tenham vida e vida em abundância, que esse é o desejo de Jesus. Por falar em caminhando, só para a gente poder encerrar também, Padre Rodolfo, próximo mês tem um simpósio, tem peregrinação da família aqui em Aparecida. Fazer um convite para o pessoal que nos acompanha. Exatamente. Nós, em comunhão com a campanha da Fraternidade sobre a Amizade, no próximo mês de maio, 25 e 26 de maio, aqui em Aparecida, vai acontecer o Simpósio Nacional das Famílias e também a Peregrinação Nacional das Famílias. Vamos trabalhar o tema Família e Amizade. Já não vos chamo servos, mas amigos. Teremos a presença do Padre Zezinho, doutora Filó, que estará conosco no simpósio, no sábado, começando já às 8 da manhã. Por isso, convidamos você e sua família. É o Simpósio Nacional das Famílias. Todas as famílias são convidadas a estar aqui em Aparecida, 25 e 26 de maio. No dia 26, no domingo, 8 horas da manhã, a nossa peregrinação, a missa com as famílias. E nesta mesma ocasião estará acontecendo a Jornada Mundial das Crianças aqui também conosco. Então será um momento bonito de comunhão, de participação e de alegria. Então venha, traga a sua família aqui para Aparecida, 25 e 26 de maio. Padre, muito obrigada pela participação do senhor e fica o convite para todos, então, que estão nos acompanhando. Só que a gente segue aqui, né, com informações sobre a 61ª Assembleia Geral da CNBB. Agora eu volto, então, com o Eduardo. É com você. Ok, Rafa, muito obrigado. A gente está aqui bem em frente ao Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, as entradas nossas no TJ Aparecida nesses dias de Assembleia. A gente vê que o movimento é bem tranquilo por aqui, até porque os bispos estão no horário de almoço, essa pausa entre as sessões da manhã e as sessões da tarde. Como disse a Letícia logo no início do TJ Aparecida de hoje, hoje e amanhã essas sessões foram dedicadas aos informes dos organismos da igreja. Mas o momento mais esperado, digamos assim, desta semana inclusive, aconteceu durante a coletiva de imprensa. Hoje de manhã aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida foi a apresentação das 4 mensagens que foram aprovadas durante esse encontro do Episcopado Brasileiro aqui em Aparecida. Entre elas, a mensagem ao povo brasileiro e a mensagem ao Papa Francisco. Quem detalha para a gente é o nosso companheiro, nosso amigo Tarek Cardoso. Boa tarde, Tarek. Olá, Eduardo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui na TV de Nossa Senhora. 4 cardeais apresentaram aos comunicadores aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, os pontos principais das mensagens redigidas pelo Episcopado ao prefeito do Dicastério para os bispos, ao Papa Francisco, ao povo brasileiro e ao povo católico, sendo esta última carta uma novidade desta Assembleia. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, e o cardeal Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, destacaram trechos das mensagens ao prefeito do Dicastério para os bispos e ao Papa Francisco, respectivamente. A minha equipe teve a incumbência de formular, depois propor, né, ao plenário, que deu suas sugestões e depois aprovou, a carta para o cardeal Robert Francis, que é do Dicastério para os bispos. Dicastério, vocês sabem, é como se fosse um ministério, digamos assim, a serviço do Santo Padre, e é o dicastério que a Igreja do Brasil está sujeita enquanto nomeação dos bispos, enquanto orientação para os bispos, né? A nossa carta é reservada, é particular para o prefeito do dicastério, mas ela é bastante simples, ela trata um pouco daquilo que estamos fazendo aqui, quantos são os bispos, que é a nossa 61ª Assembleia, coloca os problemas que nós estamos enfrentando enquanto igreja no Brasil, coloca um pouco as soluções que a nossa Assembleia está propondo para a questão, para resolver e para orientar, e depois uma saudação inicial a ele e um pedido a ele de orações, né,
para que toda a Igreja do Brasil possa continuar na sua bela e importante missão. É a tradição das assembleias escrever essa carta. A carta, ela sempre é uma saudação ao Santo Padre, manifestação da nossa comunhão com ele e também os temas gerais da Assembleia. Eu também um agradecimento ao Papa pelo seu pontificado, pela riqueza do pontificado de Papa Francisco, aquilo que ele propõe à Igreja e aquilo que ele propõe à Igreja principalmente nesse momento, não é? A preocupação do Papa com as grandes questões que envolvem a humanidade hoje, a questão da paz, a questão da justiça, a questão um pouco hoje que a gente assiste, não é, de tantas pessoas que morrem no mar, é sempre um agradecimento também ao Papa do seu pontificado e da riqueza do seu pontificado para esse momento atual, seja da vida da Igreja, seja da vida da humanidade. Coube ao cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, apresentar os destaques da Carta ao Povo Brasileiro. Primeiro, ser uma mensagem de esperança, ser uma mensagem de futuro, ser uma mensagem realista da realidade concreta que nós vivemos, a situação do momento, seja ela política, seja ela climática. Era necessário abordar a questão das eleições que se aproximam, as eleições municipais. Normalmente, as assembleias, por ocasião de uma assembleia que antecedia as eleições, publicavam um texto. Esse ano não foi feito, foi incluído, portanto, dentro desse texto. Nós abordamos a questão da violência, as guerras que acontecem, as violências internas que nós estamos sofrendo, mas sempre também uma palavra de esperança. A questão das eleições nós o abordamos também, lembrando que nós estamos há 60 anos do início do tempo da ditadura no Brasil e que tentamos agora cuidar de modo melhor, ou incentivamos os brasileiros a cuidarem bem da democracia. O cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, destacou a necessidade da criação da carta, que é dirigida exclusivamente aos fiéis católicos. Primeiramente, nessa mensagem, nós dirigimos uma palavra de apreço, de encorajamento por tudo aquilo que de belo, de bom existe, valorizamos a vida das nossas comunidades, né? A fé, a firmeza na fé, a caridade muito expressiva que se vive, a esperança através de tantos sinais, além do que, né, a importância dada à palavra de Deus, a celebração da Eucaristia, dos sacramentos nas nossas comunidades. Falamos da beleza, da santidade presente nas comunidades da Igreja e não explicitamos, mas há um fato bonito de tantas causas de beatificação e canonização no Brasil como nunca houve antes, o que claramente diz a respeito à santidade que está presente no meio do povo de Deus. Então, destacamos a questão do diálogo, do respeito pelos outros, que também pensam diferentemente, saber ouvir, acolher, saber divergir sem brigar, os valores, digamos assim, da convivência que os cristãos, os católicos, devem ajudar a edificar na sociedade. Nossa fé não deve dividir, mas deve ser um elemento que ajuda a criar comunidade, também com aqueles que não creem como nós. Eduardo, mensagens importantes do Episcopado Brasileiro e os textos dirigidos aos fiéis católicos e a todo o povo brasileiro na íntegra logo estarão no portal a12.com. Um abraço para você. Muito obrigado, Tarek, por trazer para a gente esses detalhes dessas 4 mensagens que ainda irão repercutir na continuidade desta 61ª Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bem, a gente vai ficando por aqui, do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional, na Casa da Mãe Aparecida, mas durante a programação da tarde você tem outras entradas aqui ao vivo do Centro de Eventos para que você possa acompanhar passo a passo os trabalhos do Episcopado Brasileiro. Inclusive, às 5h40 da tarde, Dons da Igreja com a Camila Moraes. Eu volto com você, Lê. Um beijo para você e para todos aí do TJ Aparecida. Um beijo, uma ótima tarde. Obrigada pela participação e pelas informações aqui no TJ.